Olá, bem-vindo ao canal! Seu bolo já deu errado? Nesse vídeo eu vou te dar dicas básicas para você não errar mais e conseguir o seu bolo perfeito. Dica 1. Pré-aquecer o forno é muito importante, porque a massa precisa de choque térmico para crescer. O forno frio não assa perfeitamente. Dica 2. Misturar os ingredientes corretamente. A mistura incorreta pode causar manchas na crosta do bolo, granulação grosseira ou irregular. Isso acontece quando tem pouco tempo de mistura dos ingredientes. Não bater a massa excessivamente quando você adicionar a farinha, porque você vai desenvolver o glúten. Você tem que ter o mínimo desenvolvimento de glúten na sua massa. Isso é muito importante. Porque se você bater demais, o seu bolo não vai ficar fofinho, ele vai ficar duro e não vai crescer direito. Vai ficar baixo e elástico. Você precisa mexer levemente, até incorporar toda a farinha na massa. Dica 3. Peneirar os ingredientes secos. Isso vai deixar o seu bolo mais fofo, porque esses ingredientes ficam mais leves e aerados. E peneirar evita criar grumos na farinha. Dica 4. Não abra o forno, fará com que a temperatura caia. Abrir o forno antes do tempo mínimo de cozimento fará com que sua massa murche. Dica 5. Confeitaria precisão. É importante ter certeza que os pesos dos ingredientes estão corretos. Você pode usar uma balança, um copo medidor, colheres medidoras, xícara, mas atenção, não serve qualquer xícara para medir. Essa xícara da receita tem uma medida padrão. Tem medidores que já vêm com essa medida padrão. Também tem copos medidores. Um bom resultado depende em grande parte da exatidão das medidas e pesos. E outra dica, as farinhas devem ser peneiradas antes das medidas. Dica 6. Qualidade da matéria-prima. Ingredientes de baixa qualidade nunca se transformarão em boas produções. Sempre olhe a validade do fermento. Procure usar ingredientes frescos e bem armazenados. E sempre fique atento ao que a sua receita pede. Por exemplo, se a sua receita pede manteiga e você usar margarina, não vai ser a mesma coisa, porque a porcentagem de gordura é diferente. A manteiga tem muito mais gordura que a margarina. Isso vai alterar o resultado final da sua produção. Então, sempre fique atento ao que a sua receita pede. Por isso, é imprescindível uma boa escolha de ingredientes. E para isso, é necessário conhecê-los. Dica 7. Temperatura correta. É importante verificar se a temperatura do forno está correta. Forno quente demais. O bolo não assa corretamente. Assa por fora e não vai dar tempo de assar por dentro. Ele pode ficar com uma casca escura, com falta de volume e o seu centro pode murchar. E o forno frio deixa aquela granulação grosseira no bolo. Dica 8. Os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. Por exemplo, manteiga, leite e principalmente os ovos, exceto quando a receita pede que algum ingrediente esteja quente ou gelado. Dica 9. Tamanho da forma. A massa irá transbordar quando a forma for pequena demais para a quantidade de massa. E uma forma grande demais vai deixar o seu bolo fininho e pode deixar o seu bolo um pouco duro. Por isso, é importante usar o tamanho correto. Dica 10. Espere o tempo correto para poder desenformar o seu bolo. Esse tempo vai depender do tipo de bolo que foi feito. Algumas massas quebram com mais facilidade se estiverem quente. Retire do forno e coloque sobre uma grade ou alguma superfície que não esteja gelada. Gostaram do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu joinha e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.